O mundo profeta é a gente desmistificar o que não é profeta. A gente já falou isso algumas outras vezes, né? A gente já fez. Foi o dom que a gente fez, o dom de profecia profecia que a gente fez. Foi. Quando a gente tava falando sobre dons. As pessoas acham que o profeta é adivinho do futuro. E que a profecia é uma adivinhação. É isso é misticismo, isso não é bíblico, isso não é coisa de crente. Adivinhação não é coisa de crente. Começa por aí. Adivinhação é pecado, né? Isso aí é perversão, Senhor. Senhor, me fala os números da Mega Sena. Isso não é coisa de crente. Pô. Adivinhar não funciona. Não é isso. O ministério profético não é isso. Ele existe para exortar, para consolar, para edificar. Ele tem funções definidas dentro do corpo. E o que muitas vezes a gente chama de profecia, na verdade, são palavras de sabedoria. Palavra de sabedoria, que é outra coisa. Que aí é justamente isso, é quando Deus dá algo do que vai acontecer uma ainda, revelação. Uma revelação do que está para acontecer. A profecia, ela tem uma definição clara na palavra. E com propósito, né, pastor? Até a palavra de sabedoria, ela tem propósito. Ela não é aquela palavra... Como é que eu posso dizer? Pra você matar o guru, você matar suas curiosidades. Não ela é uma palavra diretiva, mas ela não é aquela palavra, você vai casar com fulano. Você vai... irmão, não funciona assim. Não funciona. O que Deus dá por exemplo, quando a gente vê a palavra do Senhor, vai dizer que vem o profeta e diz, olha, vai ter seca. Sim. É uma palavra de sabedoria. Deus está mostrando para ele que é algo que ia acontecer. Não é isso? Sim. Para um propósito. Para um propósito. Não era o próprio assim, bel prazer de alguém. A palavra profética, ela vem com 3 intuitos. Exortar, consolar e edificar. Importante falar o seguinte, que existe uma palavra profética que essa de fato não existe mais. Que é a palavra profética canônica de texto bíblico. Perfeito. Essa profecia, de fato, se encerrou. Essa não tem mais espaço. Toda profecia, ela precisa estar amparada, respaldada aqui no texto bíblico. Não tem como vir uma profecia acrescentando aquilo que João esqueceu de escrever. Vou acrescentar aqui para vocês alguns eventos apocalipse. Não, aí não existe. Isso não existe. Isso, de fato, se encerrou. Mas a palavra profética, no sentido de exortação, consolo, admoestação, essa existe do nosso jeito. Existe nos termos. E é fundamental para a igreja. Nos termos da palavra, tanto é que a gente julga justamente esta profecia. Essa profecia, ela pode ser julgada. Não profeta. Não profeta. Mas a profecia, essa palavra aqui é dada, você tá, mas essa palavra aqui, ela tá fundamentada na palavra onde? Qual é o respaldo bíblico que eu tenho para ela? Por isso que é importantíssimo a gente conhecer a Bíblia. Tem que ser igual os bereanos, né? Conhecer o que conhecer o que a Bíblia fala sobre isso, inclusive dessa função profética de muitas vezes falar assim, olha, isso aqui tá errado. Verdade. Né? Porque esse é um erro grave, né, que você está falando de adivinhação, porque um erro grave é que pessoas buscam palavras proféticas para o seu próprio prazer, ou para que somente alguém confirme aquilo que você quer ouvir, que eu quero ouvir. E muitas vezes, na verdade, o que a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, e até nas palavras de Jesus, quando ele nas palavras de Jesus também palavras proféticas de denúncia, né? Denunciando. É mais uma vez.